Quando nós entendemos que para haver um equilíbrio na minha vida, a minha alma, o meu espírito tem que se alimentar tanto como eu alimento o meu corpo. Quanto cuidado você tem no seu corpo? Quanto cuidado você tem de arrumar uma casa para você morar, um carro, uma bicicleta, uma roupa nova para o seu corpo? Você tem esse cuidado? Não tem? Não temos, irmãos? Amém. Será que temos igualmente na balança de Deus o mesmo cuidado de alimentar a nossa alma, calçar a nossa alma os sapatos do Evangelho? Será que nós temos o mesmo cuidado de vestir o nosso interior de Cristo, como Paulo diz, revestivos de Cristo, vestidos de Jesus? Será que a alma de vocês não está magra, doente, feia, despenteada? Como que está? Você não pode vê-la, né? Por isso que você não arruma. Mas a dica é essa, irmãos. Quando nós nos alimentamos da palavra e aprendemos a palavra e amamos a palavra, seguimos a palavra, a tua alma começa a ser revestida. Ela começa a ser alinhada, preparada, lavada, limpa, alimentada. A beleza dela cresce, porque a nossa beleza externa, os vermes vão comer gostosamente lá no cemitério. Teu cérebro de ouro, que hoje você pensa muito, lá no cemitério os vermes vão comer gostosamente. Se nós morremos hoje, amanhã, depois da manhã, estão bem inchados, muito horrível e feio, e cheirando mal. Mas não estaremos mais no corpo. Mas para onde vai uma alma pobre, suja, feia, pelada, nua, sem calçar? Para onde vai? Para o inferno. É por isso que os apóstolos tinham esse zelo de não deixar que o culto do Senhor rolasse de qualquer maneira, como está acontecendo nessa igreja. Em que o tempo fosse tomado de um montão de gente falando língua estranha, pulando, sacudindo mesa e uma série de coisas que se fazem hoje em dia nessas igrejas. E o povo deseja essas coisas porque não querem estudar, não querem buscar o conhecimento. A irmã Miriam mandou um vídeo lá, eu nem vi tudo, que eu achei tão abominável. Um indivíduo que saiu aí do samba, aí, não sei de onde, ensinando o pessoal, um grupo de jovens de terno, dando passinho, dançando na igreja, e um sambinha sendo tocado. E ele diz que é novo ministério. Ele diz que é um novo ministério. É isso que o diabo está fazendo, renovando as coisas. Ele vai trazer um monte de gente que gosta daquilo ali, não para a igreja de Jesus Cristo, para a igreja dele lá. Igreja, irmão, a palavra igreja também, Satanás tem a sua igreja. A Bíblia fala sobre a congregação dos tiranos. A palavra igreja era usada entre os romanos, que vem da palavra eclésia, que quer dizer reunião dos cidadãos convocados para tratar de lei. Isso significa igreja. A palavra igreja significa isso. Jesus chamou os seus discípulos e o seu povo de igreja, porque ele é o nosso legislador e está tratando das leis, e é para isso que estamos reunidos. Nós somos cidadãos dos céus, estamos reunidos para tratar das coisas santas de Deus, não para bagunçá-las. Agora, Deus vai tratar esse povo duramente na grande tribulação. O diabo, no anticristo, vai assar os crentes no fogo, por causa da brincadeira que estão fazendo com as coisas do Senhor. E não vai ninguém subir no arrebatamento. Esse povão de Deus aí que diz que são evangélicos, estão bagunçando, envergonhando. Até os de fora estão ficando escandalizados. Mas o Senhor está preparando, irmãos, uma fornalha aquecida, 7 vezes aquecida, para todos os crentes que estão brincando com o nome do Senhor. Quando diz aqui para não falar língua estranha no culto, é para não falar. Quando diz aqui para que haja intérprete, se alguém quer falar língua estranha, haja intérprete. Paulo disse assim que na verdade o que tem o dom de profecia é superior, mas como é superior? Uma pessoa pode falar língua estranha de 1 hora e sapatear e ficar falando e rodando, não fez nada. Mas se alguém levantar aqui, pelo poder de Deus, e disser assim: você que está aqui nesta noite, que está com desejo de suicídio, o Senhor diz para você: não faça isso, aleluia, porque o Senhor diz que Ele quer te resgatar nesta noite. Irmãos, uma alma livre do inferno, livre de fazer uma coisa horrível. Então, irmãos, se houver uma pessoa que tem o dom de profetizar, Deus vai usar e a obra vai crescer. Bendito seja o nome do Senhor.
Agora, por que muita gente não pede o dom da profecia? Porque as pessoas só querem falar língua estranha, porque é fácil copiar. O dom de profecia, irmãos, na verdade, ele edifica até o indouto que chega. Porque se entrar uma pessoa na igreja, como o apóstolo Paulo aqui falou, no versículo 24 de 5, mas se entrar uma pessoa na igreja que não é cristã, ele está assistindo o culto, e Deus está abençoando o culto de maneira tal que aquele que tem o dom de profecia sente a presença do Senhor, e o Espírito lhe comunica, ele levanta e fala à pessoa que está visitando, como eu já vi muitas e muitas vezes na minha vida. E a pessoa derramar as lágrimas e sair dali consolado, sair dali buscando ao Senhor, sair dali já com seu coração voltado para Deus, aleluia. Então essa é a vontade do Senhor, que verdadeiramente nós busquemos aquilo que edifica. O que é que edifica na sua vida? Ora, procure com zelo buscar, fazer crescer, regar, mas aquilo que não edifica, nem você, e nem seus amigos, nem a igreja, tire da sua vida. Assim você será um cooperador. Olha, eu entendo que o amor nos leva a pensar assim. Eu sempre pensei assim: bom, aquilo que não é edificante, que não constrói, que não traz assim nenhum valor, nenhum crescimento para a igreja, para o nome do Senhor, ou para as pessoas, que não esteja nas Escrituras, eu vou tirar da minha vida, eu vou banir, eu vou ser diferente. Se alguém não quer ser diferente, eu vou ser diferente, eu quero ser diferente. Se alguém quer continuar com a Bíblia na mão e andando conforme o mundo, ou esmazeladamente, bom, problema é com essa pessoa. Mas quem tem o amor de Deus vai falar assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. Eu não quero que as pessoas me vejam como alvo da sua atenção, mas que Jesus seja visto em mim, que a luz de Cristo seja em mim, e as pessoas possam ser iluminadas por ela, aleluia. Essa é a vontade de Deus. E os apóstolos tinham esse zelo de que os irmãos não crescessem desordenadamente. Nós vemos que Paulo dá esse conselho sobre o culto, e dá também um conselho sobre a Santa Ceia, não é? Aqui também nesse texto ele fala sobre a conversa no culto, principalmente das mulheres. Não era permitido as mulheres conversar no culto daquela época, era feio demais, porque as mulheres naquela época, elas não tinham essa autoridade que elas têm hoje dada pela lei, de ser igual aos homens, de optar, de falar, nas filas do banco, são as mais tagarelas nas ruas, são as mulheres. Nas filas do banco são elas que encaram, são elas que falam palavrões, são elas que ficam incomodadas brigando. Pode sair um dia de sol quente, fica na fila. Os homens às vezes estão mais calados, e a mulher começa: não sei o que lá, não estou aguentando mais, e não sei o que, e pereré. Sabe por quê? Porque a lei deu isso para elas. Mas no passado não era assim. As mulheres na igreja, elas tinham uma reverência muito grande. Se não tivesse, elas seriam olhadas de forma diferente. A autoridade era dada para os varões. Por isso que a maioria das invenções Deus deu aos homens. Deus é que deu. Deus deu aos homens. Os livros proféticos, a maioria que escreveu, todos eles, Deus deu aos homens. As grandes revelações, profecias, Deus deu aos varões. Porque Deus é machista? Não. Porque o homem foi criado representando Jesus. A mulher tem um papel maravilhoso. A mulher é figura da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, devem as mulheres se sujeitar a seus esposos. E Paulo diz aqui que se alguma mulher quer saber alguma coisa, pergunte em casa aos seus maridos, e evitem de ficar conversando no culto. Trazendo para os dias de hoje, eu creio que conversar no culto, tratando de assunto de criança, de não sei de quê, eu acho que isso é indecente e atrapalha os outros que querem ouvir. Acho muito importante quando existe uma atenção à palavra de Deus e o nome do Senhor é glorificado nesse momento. Aleluia. E as mulheres que entendem isso, ou que venham entender, elas serão sábias, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Graças a Deus aqui que as mulheres varões aqui não são de conversar no culto. De vez em quando a gente pega alguém ou mostrando o texto. Não, irmão, quando alguém está assistindo o culto,
Se a pessoa não sabe procurar, deixa ele ali ouvindo. Porque ele tira a sua atenção e você tira a atenção de outras pessoas. Evitem que o inimigo encontre um meio de desviar alguém da palavra de Deus. Porque enquanto estamos pregando, Deus está falando para vocês. O Espírito de Deus está ensinando os irmãos a serem educados. Quando a rainha de Sabá, ouvindo falar da sabedoria de Salomão, ela ficou tão incomodada com tantas pessoas lhe trazendo notícia, que ela se arrumou, preparou uma grande comitiva, levou ouro, incenso, muitas coisas para dar de presente a Salomão, e foi ali ouvir. Mas quando ela chegou lá, além do que Salomão falou, ela observou a maneira de como os servos de Salomão se comportavam na sua posição. E é verdade, irmão, o cristão é igual um militar. O cristão não deve ficar, por exemplo, numa parede encostado assim de qualquer maneira, ou pesando, sujando a pintura que alguém fez. O cristão não deve ficar mascando chiclete por aí. Não vejo isso assim. O cristão tem que ser polido. O cristão não deve ficar tomando seu refrigerante, jogando latim em qualquer lugar. O cristão tem que ser limpo, tem que ser puro, tem que ser educado. O cristão tem que ser fino, por causa do Espírito que opera. Glória a Deus. Não adianta eu sair de um culto aqui todo alinhado, bonitinho, se lá fora eu não tenho meu comportamento. O cristão, ele brilha através das suas ações. Então os servos de Salomão, obedientes ali ao que Salomão traçou segundo a sua sabedoria, a maneira como a iguaria na mesa era colocada, o estar dos outros servos, os soldados, como que eles entravam, como que eles se vestiam. Aí Sabá ficou fora de si, vendo aquela educação, vendo aquela coisa bonita que era feito ali, aquela ordem, aquela organização. Na verdade é organização. Chega um monte de soldado aqui, vai tudo atropelando o outro. Não, um de cada vez sentando no seu lugar, fazendo aquela coisa assim, parece tudo ensaiado. Mas não, é coisas que a nossa educação e a educação do céu nos ensina. O que Paulo está realmente ensinando aqui é uma educação no culto, e para trazer a edificação. É igual os irmãos. Os irmãos, quando forem falar para as pessoas ou pregarem, além do que o Espírito Santo vos ensina, usem os dons, o dom natural da vida, o que vocês aprenderam, o que os irmãos ouviram, para falar para as pessoas, saber se comportar com as pessoas, porque o nome do Senhor é glorificado nisso. Nós sabemos que o Senhor Deus se agrada quando nós fazemos as coisas corretamente. Na bandeira do Brasil está escrito assim: ordem e progresso. Se realmente houvesse ordem de acordo com a vontade de Deus no nosso país, haveria um progresso imenso no país. Mas só se pensa em dinheiro, e a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. A resposta da falta de organização, de crescimento em muitos bairros, é o dinheiro. É a raiz de toda espécie de males. Todos querem ele, todos querem ter muito, todos querem dominar, todos querem uma posição de domínio. Mas se houvesse realmente ordem, o progresso seria maravilhoso. A igreja, um lar, um setor de trabalho, aonde existe ordem, existe progresso. Organização. Ordem vem de organização. Quando você é organizado na sua casa, no seu lar, no seu quarto, na sua vida, há um crescimento, há um progresso. Progredir é crescer. Então, se você colocar as coisas em ordem na sua vida, você tem um crescimento. Assim como no culto Paulo estava falando aqui, por exemplo, há irmãos que não conseguem ter uma vida ordenada diante de Deus, organizada diante do Senhor. Problemas em cima de problemas, porque ele não organiza a sua vida. O primeiro passo para organizar a vida, irmãos, é nos sujeitarmos a Deus. Sermos sujeitos ao Senhor, como o Tiago disse: sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa começa para a outra vir. Primeiro, se sujeitar a Deus, para que você tenha uma resistência contra Satanás. Satanás não resiste quem é sujeito à palavra de Deus. Satanás não resiste a quem é sujeito no amor, a quem se santifica, a quem busca o Senhor de todo o seu coração.
ele não resiste amor, ele não resiste perdão, ele não resiste santidade, ele não resiste quando o crente é verdadeiro, quando ele busca em oração, quando ele clama pelas almas. Satanás não resiste isso. Então isso causa uma resistência na sua vida. É como um campo de força, e Satanás só tem que fazer uma coisa: fugir. Se ele está te tentando, é só cumprir o que está escrito. Isso é organização. Você começa a organizar. Bom, primeira coisa eu tenho que fazer é me sujeitar a Deus. Bom, eu quero essa bênção, mas primeiramente eu tenho que me sujeitar à palavra de Deus, porque eu estou sendo atacado. Depois que eu me sujeitar completamente à palavra, eu serei revestido por ela de poder. Então eu terei aquele campo de força. Lembra aqueles filmes aqueles desenhos que havia um campo de força, né? O domo de Tesla que estão criando aí. Bom, na verdade, que é como se fosse aqueles desenhos. Nós somos rodeados do anjo do Senhor, do poder de Deus, através da nossa obediência, de nós nos sujeitarmos ao Senhor. É exatamente o que 2 Crônicas 7,14 diz. Veja que há uma organização até chegar uma bênção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. 4 coisas, uma seguindo a outra. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que é uma organização ditada por Deus, pela resposta que ele deu a Salomão. Deus ali explicou, ensinou a sequência do que você deve fazer. Minha vida está uma bagunça, o devorador está devorando a minha vida, eu estou doente, a doença não sai, um monte de problemas, mas às vezes você não está fazendo essa sequência: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do mau caminho. Às vezes existe caminho mau na sua vida que você não deixa, você é pirracento, não quer deixar. É a mesma coisa um culto para crescer, para Deus abençoar, para os irmãos ter sabedoria. Tem que ser tirado um monte de coisa que os crentes e muitas igrejas adotaram. Está vendo aqui? Não tem uma cadeira aqui em cima, não tem nenhum ministro aqui em cima, como o evangelista Márcio, dos irmãos. Não tem ninguém sentado aqui. Sabe para quê? Sabe por quê que Deus me orientou para que não tenha uma cadeira aqui em cima? Para não ficar um obreiro cochichando no ouvido do outro e sendo observado pela plateia. Aquele é um lugar de ficar falando nos ouvidos, e aquele é um lugar que ninguém é maior que ninguém. E quando alguém vem aqui à frente, eu vou sentar lá no banco, porque também não sou maior do que ninguém. Glória a Deus. Não é isso, meus irmãos? Amém. Isso é uma organização. Outra organização que na igreja foi essa: separar as varoas dos varões. Mas essa doutrina bíblica, olha, que não seja, mas que tem uma bênção, é. Os casais não ficam conversando, marido e mulher, não é? Os maridos não ficam falando, não sei o que, ela sempre tem um assunto. Causou uma coisa muito boa para nós, diminuiu a conversa. E tem outras coisas que nós adotamos aqui, que outras igrejas continuam a fazer, e que tem sido uma grande bênção, diminuindo os problemas das igrejas. Por exemplo, círculo de oração. Eu sei que Deus abençoa muito o círculo de oração feito só por mulher. Biblicamente não tem essa obra de círculo de oração feito só por mulher, mas não é proibido. Porém, quando se levanta um círculo de oração, levanta uma presidente do círculo de oração, e levanta um monte de outras mulheres com inveja e querendo tirar o cargo, e essa problemada toda. O que nós fizemos? Aqui nós não temos círculo de oração. A oração é com todos, com criança, com adulto, com mulher e com homem, às terça-feiras, 1 hora de joelho. Pronto. E aqui nós cantamos, pregamos, e nada de fazer coisa só com mulher, porque biblicamente as mulheres não dirigiam nenhum tipo de obra de culto fixo permanente. Não é proibido a mulher pregar, né? De maneira nenhuma. Mas as mulheres não faziam isso. Isso tudo é uma organização para evitar um monte de coisa que eu já estou acostumado nesses 33 anos do Evangelho, ouvir e assistir. E muitas outras coisas aqui nós tiramos, porque não é necessário, para organizar a igreja, para que a igreja cresça. Assim é você na sua vida.
Aquilo que não é bom, aquilo que não edifica, tire. Mesmo que você já esteja acostumado a fazer há milhões de anos, tire da sua vida. É conversão, é transformação, é limpeza. Porque o apóstolo Paulo, ao ensinar isso aqui, esse assunto aqui, ele visa a edificação da igreja e sabedoria no meio dos irmãos. Já pensou, irmãos? Nós, como uma igreja sem sabedoria, o povo se comportando de qualquer maneira, levando as coisas de qualquer maneira, como estão fazendo um monte de igreja, nós não somos irmãos desses irmãos. Eles não são nossos irmãos, nem primos são. Irmãos é aquele que está no mesmo espírito cumprindo a palavra de Deus. Irmãos são aqueles que verdadeiramente receberam a palavra enxertada no seu coração. Aleluia. Não é isso, irmãos? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra fique plantada no coração. Eu não li todo o texto porque o que nós falamos já está incluído aqui. Os irmãos podem ler e, se houver dúvida, é claro, irmão, nós estaremos aqui para ajudar naquilo que for possível. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. É melhor nós falarmos 2 ou 3 palavras na nossa linguagem do que falar 10 mil, 5 mil em língua estranha. Então, irmão, não se prendam a isso. Pregue a palavra e peça a Deus o dom da profecia, que vai edificar muita gente. Eu gostaria que outros irmãos aqui, mais que venham de Deus, que busquem o Senhor, e que tivessem mais irmãos aqui, outros irmãos aqui com o dom de profetizar. Dom da profecia, receber a mensagem. De vez em quando Deus me manda falar aqui, nós já falamos aqui, fiquei com medo de entregar, depois foi confirmado, eu louvei o Senhor, mas Deus falou para mim 3 vezes, sou eu que estou falando, fala assim, diz o Senhor. Olha, irmão, teve uma ocasião aqui tremenda, mas aqueles dias que Deus confirmou aqui as oportunidades, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso. Aleluia. Deus operou de uma maneira gloriosa. Os irmãos todos estavam querendo uma oportunidade, que saíram de casa. O Márcio pediu para ser o primeiro. O Senhor falou comigo assim profeticamente: a primeira oportunidade é para o evangelista Márcio. Ele vai falar primeiro. Ele tinha pedido a Deus em casa. Isso é tremendo, irmãos. Então, irmãos, é maravilhoso tiver irmãs e irmãos que têm o dom da profecia, porque Deus vai revelar coisas ocultas. Olha, irmãos, também eu quero dizer para os irmãos, o Senhor tem falado que a grande tribulação está chegando, que o nosso país está sujeito a sofrer antes um pouquinho do arrebatamento. As igrejas, os irmãos, busquem o Senhor, se apeguem ao Senhor, comece agora, santificando a vida de vocês. Vai vir coisa estranha para o país também, vai vir coisa estranha antes do arrebatamento, coisas estranhas estão acontecendo. Os irmãos às vezes estão desligados de outras notícias mundiais e não sabem das coisas, mas irmão, busquem ao Senhor. Santifiquem suas vidas ao Senhor. Basta isso, não é? Os irmãos buscarem a Deus, mesmo que os irmãos não estejam sabendo das coisas que estão ocorrendo no mundo inteiro. Mas os irmãos busquem a santidade e a obediência e amar a Deus. Amem a Jesus, amem ao Senhor Deus. Aprendam a amar o Senhor como teu amigo, teu Pai verdadeiro, que nunca te abandona e está contigo todos os dias. Amém, irmãos? Amém.